pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Bem, não deixem de curtir nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, né? Nosso podcast também está no TikTok, tá? E também no Spotify. Bem, hoje o nosso tema vai para o ensino. A gente já teve aqui uma pessoa falando de ensino, o professor Valsemiro, e hoje a gente também tem aqui um professor doutor, fera, ex-aluno, amigo, sócio também, né? Também, falando de ensino e prática na contabilidade, professor José Elias Feres de Almeida, contador, doutor e consultor em contabilidade. Zé, meu amigo, fala um pouquinho pra gente de você, né? As pessoas que vão nos ouvir e nos ver. Quem é o Zé Elias, né? O que que o Zé Elias atua, né? Pra gente falar um pouquinho de você primeiro, antes de a gente entrar no tema. Bom, eu sou o Zé Elias, fui, como a Carla já colocou como currículo, fui aluno dela também. Tô Então, velha, gente. tá nada. Então, é um prazer estar aqui com você, Carla, hoje. Comecei minha carreira no mercado, né? Tive empresa, na época, uma empresa de sistemas, até que a formiguinha da pesquisa acadêmica me cutucou, e aí eu fiquei na academia por muito tempo, né? Pesquisando, fiz doutorado depois, e voltei. Mas sempre buscando ter proximidade com o mercado, né? Alguns projetos específicos de consultoria na área de FRS, valuation, governança corporativa, para buscar ter sempre essa ponte mercado e academia. Acho que não pode ter distanciamento entre as duas partes. Que bom, Zé. Que bom ouvir isso de você. O Zé, ele é um excelente professor, pelo que eu ouço dizer. Não foi meu professor, não, mas quem sabe, né? Ainda não vou ser aluna. A professora vira aluna dele. E também milita aí nessa área de FRS, já tem muito tempo, né, Zé? Desde quando saiu em 2009, você realmente fez uma ponta aí, né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu te conheço há muitos anos, eu falo, gente, era assim incrível o Zé quando meu aluno, né? E esse ponto da academia, iniciado aí pelo mestrado que a gente fez até junto, que você realmente se dedicou e o seu feeling para isso, né? Eu acho que foi muito legal. Zé, em relação ao tema ensino e prática da contabilidade, então vamos começar o seguinte: o que você quer passar para a gente sobre esse tema? Ensino e prática na contabilidade. Bom, a gente está numa ciência, né, que ela é totalmente aplicada e a gente tem que ter contato com o mercado, né, com a prática. Seja empresas, seja associações sem fins lucrativos, governo. Então a nossa profissão ela tem que ter relação com a prática do dia a dia, na área pública ou privada, ou terceiro setor. Então a gente tem que sempre buscar essa conexão com o nosso dia a dia, conforme o interesse da pessoa, dos alunos, dos professores, fazer essa ponte para poder aproximar o aluno, né, os futuros profissionais da prática da contabilidade. Claro que a gente falando de ensino, a gente tem toda uma regra, né, que tem que ser seguida pelo MEC, né, tem a questão curricular mínima. Você acha que as faculdades, o ensino superior, poderia já ter uma liberdade de trabalhar melhor esse currículo para, além de cumprir o básico, ele também cumprir esse papel do mercado, da prática, porque a gente vê uma deficiência muito grande, a gente que está no mercado, entre o aluno, quando ele chega para trabalhar com a gente, ele acabou de se formar, ou durante a formação dele, a falta de conhecimento prático dele, né, e a falta, assim, a distanciamento entre o que a faculdade está explicando e do que o mercado pratica. Você acha que não poderia ter um envolvimento maior, assim, da comunidade mercado para a comunidade acadêmica para a gente melhorar esse distanciamento? Acho que tem alguns caminhos que a gente tem que pensar. O primeiro que a gente tem que ter uma base conceitual sólida para que o aluno entenda como flui a profissão, né? Isso é um ponto. Essa base sólida nem sempre está conectado com a prática, por causa de leis, legislação, que tem suas nuances ali, suas curvas, né, que fogem da parte conceitual da profissão. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a aproximação vai depender de cada instituição, como ela consegue se aproximar do seu público, né? Os seus alunos vão se inserir no mercado depois. Esse é um outro ponto. O terceiro, a gente tem que pensar como é que os reguladores, que estão lá na frente, lá em cima, pensando a legislação aqui para baixo, para a gente aplicar no dia a dia da sala de aula, se eles podem dar essa liberdade maior, né, ou menor, porque cada instituição pode também buscar o seu caminho e não seguir exatamente como deveria ser, orientar como deveria orientar a estratégia curricular, né, a matriz curricular do seu aluno. Há uns 5 anos atrás, eu participei do grupo da FBC, né, para poder repensar a matriz curricular. Já naquela época a gente via o seguinte: olha, pessoal, a gente tem essa legislação aqui, a gente sabe que tem que mudar, mas a gente não pode também fazer tudo de uma vez para não ter um choque na proposta e todo mundo compreender a proposta. Então a gente conseguiu evoluir um pouco. E daqui a pouco acho que gradativamente vai surgir novas possibilidades para o Sim. dia a dia. Em maio, agora, lá no Piauí, a Maria Clara apresentou, junto com o ministro da Educação lá do MEC, né? A proposta curricular nova para contabilidade. Eles conseguiram aí, acho que já protocolaram, alguma coisa assim,
para ter uma nova proposta, mas ela é bem diferente do que tem hoje, né? Ela fala muito de tecnologia, fala da parte ambiental, fala da parte... Ela tem uma proposta, fala da parte humana, então, e contabilidade ficou um pedaço, né? Tá tratando tudo muito de um todo e contabilidade ficou um pedaço. E depois a gente vai ver lá, né? Como é que vai ficar o exame de suficiência, considerando isso tudo, né? Acho que é um processo mais devagar, não vai ser tão rápido quanto a gente recebeu a informação lá, porque o mercado não se adaptou ainda hoje, imagina você já mudar hoje, né? Então acho que vai ser uma coisa mais lenta. Mas sobre essas reflexões importantes aí do ensino de sala de aula, treinamento, prática, né? Como é que, na sua visão como professor e também de mercado, que você tá nos dois, né? Como é que a gente aproxima mais academia e mercado? Ou como é que a gente mostra para o mercado, vou fazer a outra pergunta, mostra para o mercado que o que está na academia é importante para o empresário, porque ele não valoriza isso hoje. Né, então eu vou dar um passo atrás, vou até falar uma outra situação, que uma vez eu estava ainda no doutorado, lá em São Paulo, uma consultoria, uma empresa internacional, multinacional, fazendo uma consultoria de estratégia e análise de mercado da empresa, etc. E aí, no meio da reunião da apresentação, o diretor lá pergunta: você é engenheiro, cara? Tá falando de regressão, dando exemplos de estatística, etc. Mas contador, cara. Como assim contador? Então, acho que a gente tem que suprir essas nossas necessidades, não que isso é bom em tudo, porque é impossível. Sim. Mas a gente tem que juntar os parceiros, as pessoas-chave, e conseguir fazer essa ponte, unir pessoas. Cada um vai criar uma expertise numa área mais ou menos ali e vai se ajustar, vai se posicionar. Então pode ser que essas outras expertises que a gente precisa desenvolver, estimular, elas são necessárias. Como acontece muito nos Estados Unidos, nos cursos mais generalistas, mas depois que o aluno vai para o mercado, ele vai na auditoria, na perícia, Vai focando, né? vai criando o seu caminho e vai aprendendo melhor, mais especificamente ali. Porque não tem como a gente prever tudo que... Imagina se a gente for dar uma aula, dar um exemplo hipotético aqui, dar aula exclusivamente de SPED na matriz curricular. E se ano que vem a Receita vai e acaba o SPED e vira outra coisa? Acabou uma matriz Acabou. curricular. Então a gente tem que ver até onde a gente consegue avançar com a sala de aula sem perder Por isso que às vezes umas a matérias diretriz. generalistas, tipo práticas contábeis, o que está naquele momento é o que você vai São passar, essas né? aberturas que a gente tem para poder encaixar o que está acontecendo naquele período, pelo menos, né? O que você acha que falta para o mercado entender que a contabilidade, na sua essência, ela é importante para o gestor? Porque hoje a gente tem uma deficiência, estou falando das PMEs, né? Na maioria. Uhum. A gente tem uma deficiência de entendimento do empresário muito grande da importância. A gente já falou, já teve várias pessoas aqui no podcast falando da importância do contábil, que não são da área contábil, da importância de ter um profissional da área contábil. A gente teve a Daniele, por exemplo, falando aqui da questão de montagem de negócio, ela é economista, entendeu? Falou uma coisa assim super interessante, a gente precisa de um contador. E outras pessoas falaram de planejamento estratégico, da importância do profissional contábil. Mas o empresário em si, ele não vê o ensino, aquilo que a gente vê na academia, que é, vamos dizer, a base fundamental de uma contabilidade, importante para ele quando você entrega aquele resultado. Então, o empresário que eu digo os PMEs, porque os grandes portos até vêm porque eles vendem aquilo, né? Aquela informação é muito vale, né? O empresário do PME no Brasil, ele pega aquela informação e guarda. Então, ela não tem, como ela não é vista no mercado, Uhum. ele guarda para ele, então para ele é indiferente. O que importa para ele é caixa, né? Como é que a gente minimiza esse distanciamento, na sua visão como acadêmico, assim? Como é que a gente poderia minimizar isso? Eu acho que um ponto importante que a gente falha bastante é no nosso marketing da profissão, né? Então acho que a gente precisa investir mais no sentido de aparecermos mais para o empresário como um braço direito dele no dia a dia. Acho que a gente começar a quebrar essa barreira, ele vai evitar muitas vezes o problema de chegar num ponto de estar em beira de falir o negócio, ou precisa buscar crédito e precisa ajustar alguma coisa na contabilidade, em vez de já ir preparado no dia a dia, para quando chegar nesses pontos, ele já tem alguém dando suporte para ele nessas operações, de você buscar crédito, seja para evitar o negócio falir, ou recuperação judicial, qual seja o caminho que ele for seguir, o negócio for seguir. Então, acho importante pensar como o profissional no dia a dia consegue se aproximar do seu cliente. E mais ainda, não é só entregar o boleto, né, do DARF, o que for, e se entregar aqui, ó, tá aqui meu honorário, tá aqui o seu DARF, tá aqui a interpretação dos seus números. Então, acho que você faz isso na época da graduação, né? Então, eu já vi. Eu sempre falava isso, né? Isso, não, exatamente. E é um diferencial. Isso tem mais de 20 anos, Eu né? aí, exatamente. E é interessante, porque quem naquela graduação te indicava, né, ficou super satisfeito e o negócio A cresceu. gente, é porque assim, é uma visão muito diferente, né, Zé? Então, eu acho que você falou aqui da questão da aproximar a academia do mercado. Eu fiz minha pós-graduação na UVV em auditoria e planejamento. E depois eu cursei o mestrado em Santa Catarina com a Ilse Maria Beuring, que você conhece, né?
E assim, eu nunca me esqueço, ela falava muito assim, gente, não adianta que academia e mercado até hoje nunca se convergiram, nunca vão se converter, mas precisam entender a importância de um para o outro. Então, contabilidade é muito mais do que entregar tributo. Isso. E ela não falava nem o DARF em si. É muito, na época era livro, né? É muito mais que entregar livro. Isso aí. Contabilidade é gerenciar a informação. Então, eu tive uma matéria com ela de gerenciamento de informação. Ela trabalhava na época naquela empresa de cigarro, como é que é o nome, gente? Que faz cigarro. Souza Cruz. Souza Cruz. Ela trabalhava na Souza Cruz, acho que ela foi um cargo de diretoria na Souza Cruz, ela deu aula para mim. Ela é a professora da UFSC, né? E ela trabalhava na Souza Cruz. E ela falava isso. E aí a gente volta desse conceito toda cheia de ideias, né? Pô, vou fazer isso, fazer aquilo, né? Mas aí o mercado vai tolindo você, né? Uhum. Não, isso não é a hora. Aí você volta falando, pô, vamos fazer sistema integrado. Isso em 1999. Tô falando de 1999. Sim. E aí eu trabalhava com o Paulo, né? Meu pai falou assim: você tá louca? Não dá pra fazer sistema integrado. Não, vamos pegar os documentos, continuar digitando isso tudo. Falando, não, a gente acha que a gente tem, pô, um sistema na época chamado DataSul, que aí você apresentou. Falei assim, pai, você tem que ver que maneiro. Aí tinha aqueles gráficos, a informação vem daqui, pô, já chega lá no contador, pronta. Pô, não precisa digitar, não precisa desse monte de gente. Isso em 1999, né? Então, assim, tô falando de mais de 20 anos atrás. Então, e aí naquela época eu já vislumbrava que isso era uma coisa que podia minimizar mercado e ensino, minimizar esse distanciamento e dizer, olha, aquilo que eu estou aprendendo na faculdade, eu consigo aplicar no mercado de trabalho, desde que eu use a ferramenta certa. Uhum. Então, acho que também falta um pouco disso, né? Você afrontar um pouco aquela coisa que o mercado impõe, né? Que é um mercado, a gente sempre vai falar a mesma coisa. Contador é conservador, contador gosta da coisa mais metódica, contador... Eu não acho que é assim, né? Ou se é o contador, será que é a visão do contador não escutando o seu cliente, as demandas dele, Então, que daqui a pouco vai acho que procurar é outra isso. pessoa, outro profissional fazer esse serviço E por eu acho que ele? já poderia reduzir esse distanciamento com isso, né? E Uhum. a gente fala tanto de tanta coisa hoje, né? Tanta ferramenta. Você é especializado em governança, né? Você gosta dessa área. E É o que uma mais área, falta é então, contadores é na uma área. área tão importante, né? E que a gente vê muito pouco na graduação ou nada. Na minha graduação eu não tive, não Uhum. existia esse termo Eu governança. comecei a estudar no final do mestrado para depois no Não, doutorado não aprofundar. existia esse termo, né? Então a gente não tinha. Nas graduações a gente não fala muito de mercado, né? A Uhum. gente fala muito mais do mercado pequeno, escritórios de contabilidade, empresas de contabilidade. Então a gente não ouve muito isso. E aí esse tema eu acho muito legal por isso. Eu acho assim, a gente precisa de graduandos e graduados que tenham na mente que quanto menor o distanciamento entre academia e mercado, melhor. Mais sucesso a gente vai ter, porque a gente consegue colocar aquilo que a gente aprendeu utilizando a prática de mercado uma visão diferente. Acho que de repente está faltando um pouco mais disso. A gente tem muita ferramenta hoje. Você até colocou, né, esse caminho para aproximar academia e mercado. Claro que o marketing faz toda a diferença, mas eu acho que inserir ferramentas de verdade com ações efetivas, eu acho que também faz toda a diferença, né? Acho que isso é um problema que a gente tem hoje dos profissionais. Você também colocou aqui que pode ter levado o distanciamento do ensino. O que você acha que pode ter levado esse distanciamento? O ensino ter ficado tão longe da prática. Qual é a sua perspectiva disso? A minha percepção aí, Carla, é que talvez no passado, por forte influência, né, de regras fiscais na área e por falta de não termos lá atrás, né, muitos mestres e doutores de contabilidade no Brasil são poucos ainda, talvez a influência legal e fiscal tenha sido muito forte na profissão. Então, os professores chegavam nas faculdades, eram um profissional já de mercado e que tinha que lidar com situações do dia a dia legais e fiscais. Então, ele replicava o que ele aprendia no dia a dia para poder resolver a Sim, questão fiscal da Receita, do Estado, do Cefaz, dentro da etc., sala de aula. dentro da sala de aula. Então, a gente acabou ficando... Tanto que na minha época, na graduação, se não me engano, teoria da contabilidade foi regulamento de imposto de renda, praticamente. Quer dizer, como é que teoria da contabilidade pode ser isso? Não, eu dava todas as matérias práticas. Então, Aplicada 1 e 2, avançado 1 e 2, laboratório, porque eu tinha empresa contábil, então o Denis falava, ó, tudo que for prática você vai passar de aula. Eu não me via do primeiro ao 8º período, coitado. Pensa que terror, né? Mas eu acho que é isso. Esse arcabouço técnico, fiscal, ele foi muito grande. é muita influência. Agora também, se for ver uma questão também de mudança de perfil, né, do aluno e também do empresário. Quando você está no mundo das startups, por exemplo, eu já tive em reunião com várias, né, delas e eles abrem os números assim, na frente. Ó, a pessoa está com dúvida aqui, esse número aqui, essa despesa aqui, essa receita, como é que eu faço? E tá tudo da empresa ali.
Aí tem talvez o empresário mais tradicional, ele fala, não, peraí, meu livro, meu contador resolve só. E tem um problema, ele procura o contador, resolve ali a situação dele, Ele não se envolve, né? e se fecha para pedir ajuda para outros profissionais que podem contribuir junto com o contador da Que empresa. podem agregar o valor, porque ele acha que o contador tem que resolver a vida dele inteira. Ele não É, vai resolver, porque não a vai. gente não tem todo o conhecimento. Você falou no início, né? A gente não sabe tudo. Então a gente agrega parcerias para poder desenvolver. Esse é um outro problema do mercado contábil. Tem medo de agregar parceria, porque tem medo do cliente ser tomado pelo parceiro. É. Graças a Deus não sofro desse mal. Mas assim, isso porque a gente também, quando a gente vai em muito evento, a gente participa de muita coisa, a gente desmistifica isso. Quando você Uhum. fica trancado no seu mundo, você fala assim, pô, eu não posso. Porque, porra, esse cara vai sentar na mesa com o meu cliente, daqui a pouco o meu cliente deixa de ser meu cliente. Eu acho que isso falta um pouco de descrédito do seu trabalho e saber o limite do seu trabalho, né? Uhum. Porque se você não tem um ensino, não tem uma formação especialista naquela área, por que não ter um parceiro para atender o mercado, né? Então isso é um outro ponto também que distancia que você comentou, né? Levar esse distanciamento é isso. A gente foi muito habitolado na parte fiscal, de repente veio norma internacional em 2009, o pessoal, agora o que a gente vai fazer? Não, essa virada de chave tá lá no doutorado, né? Do dia pra noite, o professor Ari, Eliseu, entre outros, viraram a chave, ó, IFRS. Acabou. Aí repensa o curso e teve que mudar, a chave virou junto, né, praticamente. Então foi bem, o processo foi, Foi intenso, para né? mim foi demais, né? Que tá acostumado a alguma coisa, muda totalmente a forma de pensar. Pra mim foi um choque, mas aí com o estudo você vai superando e vai desenvolvendo essas habilidades. E aí, Como que o profissional de mercado consegue fazer isso? Porque nunca é tarde para estudar, né? Valsemiro falou aqui. Ó, eu fiz um curso agora de uma linguagem de programação. Ai, não lembro agora o que ele falou. Uma linguagem de programação aí que tá tendo agora. Aí ele falou bem assim, eu não fiz para ser especialista. Eu isso fiz aí. porque eu queria fazer, porque a gente falou de relato integrado também, né? Uhum. Eu tava brincando com ele que eu falei que eu quero entregar o primeiro relato integrado do Estado. Ele é um cliente meu. Ele falou bem assim: não, eu fiz essa linguagem para isso. Ele falou. E aí, porque ele tá fazendo o laudo FCAP. E Uhum. ele falou bem assim, Carla, a gente tem muita. Os jovens, falou assim, os meninos, eles vierem com umas coisas, eu preciso entender como. Eu não preciso só fazer, Isso mas eu aí. preciso entender. Então, eu acho que é isso. Como é que você acha que a gente, profissional contábil, pode ultrapassar essa barreira, que a gente já está na área há muito tempo? Eu tenho 36 anos de contabilidade. Então, como é que você vai com 36 anos de contabilidade agora? Fala assim, cara, eu vou fazer curso de quê agora? Me especializar em quê para poder atender e diminuir? Porque quando a gente está falando de mercado e ensino, não estamos falando só de graduação, né, Zé? Estamos falando de tudo, né? Uhum. Todo o ensino que leva a você a praticar a contabilidade. O que você diz pra gente? Como é que a gente pode superar isso? Foi ano passado, retrasado, fiz um trabalho para o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? E pediram para eu fazer não é desenvolver um framework, muita coisa, mas criar uma forma de deles visualizarem como é que as administrações tributárias poderiam melhorar a gestão delas, a eficiência delas interna, considerando IFRS, considerando um monte de coisa. E aí fui eu pesquisar. Então, por exemplo, XBRL. Eu sempre escutava XBRL, mas eu tive que entrar para entender o que é XBRL. Então, eu comecei no relatório que serve para isso. Ó, aqui está o HTML, que é a linguagem dos Linguagem. sites, etc. Aqui está o XML, que é o documento do nota fiscal, etc. Aqui está o XBRL, que Os usa SPEDs e vai também. usando essa informação toda. Então eu tive que parar e estudar essa parte que eu não conhecia, para propor um framework integrado de fluxo de informação, etc., para os bancos, para as administrações tributárias enxergarem melhor Minimizar a burocracia. tudo isso. Aí tá lá, então acabando de avaliar o projeto, poder entregar e imprimir e publicar. Então, e a gente é desafiado a todo momento. Então, por exemplo, na academia, eu acho que a gente é muito mais testado nesse sentido de, olha, você fez seu artigo, né? Vai no congresso e apresenta, você lá apresenta, bota a cara a tapa, o pessoal questiona, critica, você volta, senta, absorve aquilo, melhora o artigo para publicar. Na prática, às vezes no mercado, você faz um comentário, você tem que ter cuidado para a pessoa, será que a pessoa está me ofendendo? Separar, né, a pessoa do profissional e do objeto do foi executado, né? Vamos melhorar aqui, mas melhorar aqui o serviço não quer dizer que a pessoa errou. Ó, é melhoria para o seu dia a dia, para os seus outros clientes também. Então não é criticar por criticar, mas é construir algo para melhorar, uma melhoria contínua, né, esse processo de Entendi. comentários. Não é criticando a pessoa ou o profissional, mas sim, olha, nem tudo é perfeito. Tanto que as empresas são auditadas, né, para poder validar o que está sendo feito. Tem algum problema? Vai e corrige, acerta, retroage, faz o que já Com as fazer ferramentas que a gente tem para que poder tem. fazer esses acertos. Nada é perfeito, nada é completo. Então a gente vai sempre se aperfeiçoando. Então acho que um caminho é esse, enxergar para onde eu posso ir. Na nossa área está crescendo tanto as possibilidades, igual na medicina, né? O médico da mão direita, o médico da mão esquerda,
brincando aqui, Verdade. As especialidades estão aumentando e vai ter muito. que ser, vai ter alguém que faz fluxo de caixa, alguém que faz só consolidação. Liga não, eu também bato toda hora. Então, tá bom. Eu falei hoje, a única pessoa que não bate é a mascote, que tem a minha mascote aqui, Tá, ó, tá vendo? é. A única pessoa que não bate é a mascote, fica parado, o resto... Então, eu acho que a gente vai criar áreas específicas na contabilidade e temos que acostumar com isso, porque eu particularmente não sei todos os FRS, não quero saber, porque não tem como dominar tudo. Mas eu tenho que saber, como você colocou, saber transitar Por eles, naquele né? ambiente. Ó, essa parte aqui, vou dar um exemplo de receita. Travei alguma etapa da receita, vou gritar para alguém, me ajuda aqui nesse processo, que eu não domino aquilo tudo. Então alguém vai vir, Agora, Zé, você vai passar sabe uma que o orientação sobre contador ele isso. tem uma dificuldade enorme de ultrapassar essa barreira, né? O profissional contábil, porque... Eu não tenho não, bato na porta, peço ajuda, não tem vergonha não. Não, eu também não, mas assim, né? É um problema que a gente tem na nossa área, que é a falta de humildade para a gente entender o que o mercado precisa e que eu não consigo atender na sua totalidade. Então, claro, e a gente tem uma falta de entendimento também do cliente de que você não tem a obrigação de saber tudo, né? Então, Carla, eu tô entrando, eu só trabalho no ramo, aí eu tô entrando agora, a gente está fazendo agora uma captação de mercado no fundo e o fundo pediu isso. Opa, pera, não sei o que é isso. Como você não sabe? Não, eu vou procurar saber. Hoje eu não sei. Eu vou procurar saber, ver se eu consigo te atender nisso. Se eu não conseguir te atender, eu vou te indicar quem atenda. Aí o empresário brasileiro fala, não, peraí. Se você não consegue saber isso, você não pode me atender. Não, mas eu te atendo 100% nessa parte. Esse pedacinho, eu não sei. E não é não é errado você dizer que não sabe. Claro que não. Eu preciso pegar a parte que a academia me dá de arcabouço, que é o que você falou agora. Vamos ver como é que você é tratado na FRS, vamos ver como é que eu contabilizo isso, porque podem acontecer operações. Nosso mercado, ele está muito dinâmico. Então, a criatividade é algo infinito, concorda? A gente tem legislação de startup, que você comentou, tem 2 anos Isso aí, no tá Brasil. todo mundo aprendendo. A gente não tem certeza, por exemplo, a gente não tem regulação, primeiro, fiscal do que está sendo feito, segundo, contábil do que está sendo feito, entendeu? Da forma de investimento disso. Então, está tudo muito incipiente. Não tem problema você admitir que não sabe. A gente tem todo um processo agora que está começando a ser estudado, deveria estar começando a ser estudado, na minha opinião, que é essa parte de ESG. Como que a gente vai contabilizar isso? Porque a gente tem até 2030, 2050, né? Para poder, 2030, para poder reconhecer isso tudo, criar ferramenta. Como é que eu vou contabilizar em 2023? Porque eu já tenho gente fazendo em 22, Isso aí. né? Então eu lembro quando a gente fazia minha sala FOCAP, eu fiz um artigo com o Edinho de protocolo de Kyoto, lá em 2006. Nós estamos em 2022. Né? Então, só para lembrar o período, né? Temporal, 6 para 22. E agora esse negócio está no auge, mas está sendo discutido há quantos anos? Como eu contabilizo? Não tem norma do Conselho Federal. Então, aí vai distanciamento, academia e mercado. O mercado é muito rápido. E como você comentou muito bem, a gente não tem essa mesma agilidade e essa flexibilidade na academia. Porque eu não consigo assimilar tudo que o mercado está fazendo, porque eu tenho uma limitação. Achei muito interessante você colocar isso, né? Esse distanciamento também eu acho que está acontecendo isso hoje, não há 20 anos atrás, como você comentou, que é a parte, essa raiz fiscal. Mas hoje, a minha opinião, acho que o distanciamento hoje é porque o mercado é muito mais rápido e a academia ela está vinculada a um arcabouço muito estagnado. E aí, quando o mercado muda, eu não tenho ferramenta para aquilo. E quem regula não é tão rápido para fazer a regulação rápida. E aí na outra ponta da docência, o docente que está lá focado na sala de aula, melhorar a aula dele, não tem tempo para se aperfeiçoar, porque ele vai para a aula, fazer corrigir prova. E outra, e não tem uma carga horária para fazer isso. Ele tem que fazer artigo, ele tem que participar de evento, ele tem que dar aula, ele tem que planejar, ele tem que fazer prova, trabalho. Então, essas 3 pontas, elas precisam se ligar, né? E é difícil, tem que ter uma matemática boa para ser uma estatística boa, porque eu acho que tem que ter uma agilidade maior nas regulações, né? Então, a gente até você participou de várias comissões lá do Conselho Federal, e participa de outras instituições de estudo, né? Você fez parte de um projeto agora recente, né? Que você presidiu a Ampiconte. Isso, Você ainda é presidente? Não, foi até ano passado. Até ano passado. Então, a Ampiconte é um órgão importante, né? É uma situação importante. Mas o que a gente está fazendo dentro da Ampiconte que a gente consegue regular de verdade? Depende de um órgão superior, concorda? Então, você vai contribuir, vai gerar e você vai subir. Aí aquilo tem que ter agilidade. Não tem agilidade, o que acontece? É como se... Então, pra você ter noção, quem que a gente fez na época lá? Até o professor de São Paulo liderou esse projeto. A área de energia elétrica tem muita demanda do dia a dia de tanta dinâmica de coisas novas e você deu um bom exemplo. gerar informação. E aí, como é que as empresas conseguem resolver os problemas dela do dia a dia? Então, elas fazem editais para chamar
pesquisadores, profissionais de mercado, de engenharia, de finanças, etc., para poder melhorar rotinas, processos, produtos, serviços deles. Então a gente conseguiu fazer um edital em conjunto com uma associação deles para tentar atrair capital intelectual para ajudar os problemas do dia a dia deles. Isso é importante você falar, porque, por exemplo, toda essa pegada agora de fotovoltaica, de toda essa mudança aí de conceito de energia, que inclusive no Espírito Santo, a Raquel Freixo esteve aqui, que é a subsecretária de Desenvolvimento, e falou do projeto do Espírito Santo para 2023, já iniciado agora em 22, do incentivos a formas diferentes de geração de energia. E aí, como que você contabiliza isso? Né? Não pergunta. Então, o que eu ensino? É isso que você falou, né? Aí, quer dizer, as empresas vão ter que contratar pessoas para poder entender como vai montar essa como que vai contabilizar quem vende e como vai contabilizar quem contrata. Isso aí. Porque eu tenho um ativo de placa agora, eu lanço como? Por exemplo, o CRC, né, Conselho Regional aqui, a gente tem lá as placas. A gente não sabe como lançar. A gente mandou pro Conselho Federal, eu lanço como? Me dá aí a dica para lançar isso. Entendeu? Fazer um paralelo com a medicina, por exemplo. Se der um problema, ninguém resolve, você procura o quê? Aquele médico tradicional que estuda, pesquisa aquilo, ou que é referência na área. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai começar a vivenciar na nossa área, que é buscar aquela pessoa especialista, né? Que vai tentar, estudiosa, e também ou que tem aquele know-how construído ao longo da carreira dela, que ela consegue resolver o problema, aquele tipo de problema. Então, isso acontece na nossa área também, essa busca por um profissional que resolva o problema específico. Eu conheço um cara muito fera de energia agora em Curitiba, no evento que eu fui. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa, muito fera. E ele falou bem assim, a dificuldade realmente da regulação. Você comentou aí, eu lembrei dele. Da regulação do setor e da regulação que eu digo de contabilização mesmo, né? E até como você tratar isso dentro da empresa, que é isso que você falou, né? Aí esse mercado ele tá tão crescente por causa dessa pegada toda de sustentabilidade, né? Que as empresas estão contratando profissionais da área de ensino para criar ferramentas dentro da empresa de como fazer isso tudo. E acho que é assim que a distância vai diminuindo, né? Vou até dar desculpa atrapalhar, interromper um spoilerzinho de um artigo que eu tô fazendo com outros professores, com dados dos Estados Unidos, né? Então a gente fez uma relação do ESG... Ele é muito chique, gente, dados dos Estados Unidos, ele é muito chique. Não, é porque a gente não tem, né, no Brasil não tem um mercado tão desenvolvido, dá para testar agora. Não tem um mercado aberto, né? Porque não tem dados. Agora dá para começar a pensar. 3 anos atrás, quando começou o projeto, era mais inviável, hoje pode ser que sim. Então a gente começou a testar como é que o ESG influencia a previsão dos analistas, né? A acurácia da previsão dos analistas. Resultado inicial, a previsão dos analistas com empresa com maior ESG tem melhor previsão das receitas, mas não do lucro. Lucro por ação. Como é que o cara consegue projetar melhor a receita, ter mais acurácia, precisão na receita e não no lucro? Então, é uma questão que a gente está discutindo, relatório integrado, relatório de sustentabilidade, entre outros relatórios contábeis. Só que entre a receita e o lucro, tem uma série de despesas ali que incorrem custos e tem a ver com a ESG, e a gente não consegue identificar nos relatórios, porque está tudo agregado. E a gente não tem uma metodologia hoje para fazer, né? Então, tá vendo? De novo, né, gente? O tema é muito legal, tipo assim, reduzir esse distanciamento, ensino e para mercado, e trabalhando junto para ver qual é a melhor forma de visualizar, de mensurar, né? De você reconhecer, para que as pessoas, para ser entendido também, né, Zé? Porque também não adianta você criar metodologias que o mercado não enxerga, porque você coloca todo o esforço em cima daquilo e você não gera resultado. Isso aí. E quem está fora poder enxergar que a empresa tem aquela política, aquela prática. Que aquilo é importante. Relacionada a ESG ou qual for a atividade. E que aquilo é importante para ele, como pessoa, para a sociedade onde está inserido, né? Para aquilo que ele vai adquirir naquele período. Muito legal isso. Zé, e aí você colocou também uma questão interessante dos desafios, né? Quais são os desafios aí para os docentes, contadores, auditores atuais e para os novos? Acho que um desafio você colocou, que não é virar programador, não é virar estatístico, não é, né? A gente tá cabeça aberta para parar, aprender, estudar, conseguir, né? Essa aqui é quase impossível, mas reservar um tempo para estudo mesmo, temas meio até fora do aspecto contábil, como você colocou, né? Liderança, entre outros temas, né? Que tem que saber interagir, né? Outras características, outras habilidades que a gente precisa desenvolver. Mas em relação ao que você perguntou de programação, acho que o Python, né, uma linguagem hoje tá bem utilizada. Eu não lembrei, mas ele falou. Você fez curso de Python. Isso, eu já fiz também, tô fazendo de novo, tô refazendo, porque aprender é contínuo o negócio, não é simples. É uma linguagem, igual eu aprendi Stata lá atrás, para a parte estatística, né?
O Python é outro caminho de fazer pesquisa, mas ele pode usar uma parte, eu posso aprender uma parte do Python para usar com outra ferramenta. Ou extrair dados da empresa para testar outras coisas. Então, Eu tenho um amigo que ele falou assim: o meu filho estuda programa em Python desde o 15. Eu falei: isso é humilhação, tá? Ele tem 16. Então quer dizer, tem um ano que ele já tá programando. Eu falei assim: eu não sei nem o que é isso ainda. quando eu estava lá em Champaign, lá em Illinois agora, pesquisando lá com eles lá em 2019 para 20, né, ou 18 para 19, aí eu fui dar um curso de Stata para os alunos do doutorado deles lá em mestrado. Os alunos já chegavam da graduação já. Eu falei, não é possível, pessoal. Eu estou dando aqui aula autônoma para vocês. Aí não, pelo contrário, a gente está aperfeiçoando aqui, a gente está aprendendo, mas a gente quer entender como é que essa linguagem, essa programação eu posso usar com métricas de qualidade da informação contábil. Então, quer dizer, para aprender mais estatística, para poder aplicar, para melhorar a qualidade do número contábil na pesquisa, no caso. Mas a linguagem está aprendendo hoje, mesmo que ela mude de Python para depois outra linguagem, a lógica da linguagem, da programação, você usa para qualquer outro tipo de linguagem, porque é a E mesma. a forma como você comunica, isso depois também, né? E organizar raciocínio, tudo isso vai ajudando também. Então não é não é desperdício de tempo estudar uma coisa e vai mudar depois. Eu estudei Clipper lá atrás. Clipper acabou tem tempo, uma linguagem, quando eu tinha 12 anos. Então acho que se a gente consegue inserir, vocês têm um trabalho maravilhoso agora de inserir contabilidade no contexto do ensino médio, né? Sim, Aqui no estamos fazendo um vídeo agora. Então, eu acho que juntar isso aí com mais um pouco de política de programação e tecnologia já no ensino médio, aí a gente vai ter profissionais perfeitos no Mas futuro. por quê? Porque eu acho que esse distanciamento ele começa a ser encurtado desde o ensino médio, né? Na verdade, deveria ser de toda a criação nossa. Contabilidade é importante para todo mundo, né? Esse processo de empreender, de gerir é importante para toda e qualquer tipo de profissão. Mas incentivar o aluno e mostrar para ele a importância disso e a essencialidade disso, se a gente não começa no ensino médio, na graduação ele não enxerga. Ele é mais um. Então, a minha visão, era um trabalho que eu já vinha tentando fazer há muito tempo, é que eu acho que o ensino médio tem que ser trabalhado. Até o básico, às vezes. Então, eu Com sei, certeza. não sei sua opinião, mas, por exemplo, eu sou uma defensora da volta do técnico em contabilidade. A gente fez um podcast um pouquinho antes de você, da Daniele, e ela falou bem assim, cara, o ensino técnico, ele é o ensino base mais rápido para você colocar a pessoa no mercado. Isso. O mundo inteiro tem ensino técnico. E a gente tirou o técnico em contabilidade no Brasil. E hoje, eu sou da área, a falta que faz um técnico em contabilidade para o mercado, porque o mercado, ele tem desde quem trabalha para esse público, de quem trabalha para esse público. Isso, e às vezes a pessoa não quer ser contador, quer ser um técnico, Sim. eu quero fazer isso. E aí, uma coisa que me surpreendeu muito foi que a Secretaria de Educação aqui do Estado não tem técnico em contabilidade por causa de uma lei federal que proibiu. Mas o curso mais procurado até hoje é técnico em contabilidade. Aí, O secretário de Educação me falou. Entendeu? Então, eu acho que não custa a gente também ter humildade e retroceder. Vamos voltar com esse técnico em contabilidade. Vamos mudar a lei. Vamos pedir, gente, vamos mudar a lei porque a gente cometeu um erro. A gente, naquela época, achava que não podia mais. E vamos limitar as prerrogativas. Porque a gente vai pegar o ensino desse cara e vamos botar ele na prática direto. Que é aquela prática que muitos contadores precisam hoje, muitos empresários precisam. E esse técnico pode virar o braço direito dos profissionais contábeis. Perfeito. Que estão na parte de consultoria, de assessoria ao cliente, e o cara está na execução do dia a dia. Ele faz aquele operacional que o cara da área de consultoria precisa e que hoje ele tem que fazer. Exato, ele tem que absorver tudo isso para baixo. E pior, Zé, falando aí de mercado, da prática, isso torna-se caro. Porque eu não tenho mais os profissionais para fazer. Então, eu vou ter que pegar um graduado, um pós-graduado, um mestre, um doutor, para fazer esse trabalho. A hora desse cara é muito mais cara. Então, a gente também precisa ter esse equilíbrio, né? Até onde vai esse distanciamento e para eu encurtar o que eu preciso fazer e quanto custa. Que eu acho que é o que você falou aí no pontinho, né? Empresas contratando pessoas para fazerem estudos. Então, isso é um nível diferenciado. Mas para chegar nesse estudo, eu preciso de coleta de dados. Isso aí. Quem vai coletar esses dados? Olha o custo da mão de obra que eu preciso hoje para coletar esses dados, que eu poderia ter um custo menor. Então, acho que também permeia por essas questões de mercado. Você também comentou das informações da contabilidade, né? Em relação ao ensino e à prática. O que você quis dizer com isso? A qualidade das informações, o tipo de informação ou a utilização da informação? Acho que a gente tem que suprir duas pontas. Uma é a elaboração da informação, a preparação dela para quem vai usar a informação para decidir, tanto interna quanto externamente da empresa. Então, internamente, gerei o relatório. Diretores, gerentes, né, conselho, está aqui o relatório contábil elaborado. Agora avaliem se está ok, se dá para tomar uma decisão em cima. Depreciação tem que ajustar, porque não foi essa de fato, ajusta e está aqui agora para tomar decisão. Aprovou? Ok, vai para o público externo, né? Para o banco, para quem for, para sócios, acionistas, para investidores, que for.
esse público também tem que ter um treinamento para eles também, interpretar aquilo lá. Tem mesmo. Porque não é Porque difícil. eu vou te falar, tá? Quem vai Tem no- cada coisa que eles pedem pra gente que eu falo, meu filho, isso eu não posso fazer. Isso não Não. dá pra fazer, entendeu? Se for no Twitter lá, que eu acompanho mais o Twitter, é coisa de louco aquilo lá. Porque, professor, como é que faz isso aqui? Isso aqui tá. Aí eles dão um print da empresa lá, isso aqui tá errado, né? Isso aqui. Não, calma, pessoal. São escolhas contábeis que a empresa teve, ela relatou e explicou na aula explicativa. Então, assim, Disse por que que ela fez daquele jeito. sem fazer o caminho todo, não é só olhar aquilo, ó, a receita caiu, mas caiu por quê? Ah, a culpa da FRS por causa que mudou. Não, Não. ela tá aplicando como ela interpretou a norma, tá aplicando conforme a sua realidade do negócio, para poder fazer, a realidade econômica do negócio, para poder funcionar aquilo lá no dia a dia dela. Então, tem um treinamento para as pessoas que estão fora também, que vão usar a informação E para depois. quem está avaliando também, né, Zé? Isso. Quem recebe essa informação também. Porque quem recebe a informação muitas vezes não tem o conhecimento para isso. Quantas vezes eu recebo de banco fundos grandes? Ó, isso aqui tá errado. Não, mas por quê? Auditoria. Uhum. Você não pode fazer, não, peraí, deixa eu te falar. Lá na norma internacional diz que eu tenho 3 opções. Eu escolhi a segunda, eu não sou obrigada a escolher a primeira. É isso aí. A segunda é o que nós identificamos como é que eu vou dizer? Se enquadrar melhor nessa realidade. Se a realidade mudar, a gente vai para a primeira ou para a terceira, mas no momento eu tô com a segunda. A lei permite. Então, tem isso também, né? Mudanças de... quando você tem várias possibilidades, o ponto de vista, ele está se sobressaindo a importância da informação, que é o que você acabou de falar. Então, a gente olha lá no Twitter, vê uma informação e fala, pô, tá errado. Não tá errado. Eu tenho aquela possibilidade. Por que que eu fiz daquele jeito, né? E, claro, sem aí entrar no mérito dos objetivos finais da empresa, etc. Mas é importante a gente conhecer o conceito para poder entender por que que foi aplicado daquela forma. E aí, cara, desculpa interromper, Pode. mas só para a gente pensar o seguinte, todas as iniciativas hoje de educação, né, no ensino médio, de mudança de currículo, tudo mais, é uma geração que tem que ver o efeito lá atrás, que é 10, 15, 20 anos. Não é agora, imediato efeito. Então, E vai demorar, né? essa mudança agora, vamos supor que o Brasil inteiro colocasse contabilidade, programação no ensino básico lá para os alunos, do início ao fim, até o final do ensino médio. Só vamos ver o início daqui a pelo menos 6 anos. No mínimo. Porque é o que eu conversei com o pessoal da Secretaria de Educação. A gente coloca agora, começou em 22. Aí ele vai ficar 22, 23, 24. Se forma em 24. Ele entra para fazer a graduação em 25. Aí não importa o curso que ele vai fazer. A gente só vai começar a ver o resultado disso 26, 27, 28, daqui a 3, 4 anos depois. Isso aí. Aí vai acontecer o seguinte, o efeito, eu acho que é uma, que nem fala na economia, né? Uma externalidade positiva, porque esse aluno do ensino médio que foi para medicina, odonto, direito, etc., ele vai ter uma base mínima de contabilidade, caso abrir um consultório, não passa a perda que muitos profissionais de hoje passam, porque não sabe a parte de gestão financeira do negócio deles, o contábil. Então acaba Não virando. sabe a importância e Disso. como fazer. Mas lá vai saber já minimamente. Aí a gente tem muitos colegas, amigos, parentes, etc., que atuam na área. Eles falam, poxa, poderia ter uma matéria no curso, né, de contabilidade básica, gestão, Não, eu etc. já dei aula para regresso do curso de Direito, que regresso eles chamam, né, que o pessoal já se formou e volta, ou que está lá no 10º, do 8º ou 10º período. Também já ministrei palestra na Faculdade de Medicina sobre contabilidade e também de design e arquitetura. E aí os alunos perguntavam, falei, cara, eu preciso de tudo isso. Eu falei, é de tudo isso e mais E um mais pouco. uma coisa. Não, mas eu tenho que saber. Não, você não tem que saber, mas você tem que ter uma noção. Isso aí, pra poder se virar. Primeiro, para você começar o seu negócio correto. Segundo, para não você passar da perna, no mínimo, né? Uhum. E terceiro, para ter um sucesso. Pra você começar direito e ter sucesso, né? Isso aí. Então, e saber que você não é o profissional que vai executar isso, que é um dos defeitos também que a gente tem no mercado, né? As pessoas querem elas fazerem aquilo que elas não estão aptas a fazer. Não é não ter habilidade, é não ter realmente a condição de fazer. Você deixa de fazer o seu negócio. Eu tenho que focar na medicina. Uhum. Eu não quero ser o contador da minha empresa, eu quero ser o médico da minha empresa. Eu tenho que focar em contabilidade. Eu nem quero ser o contador da minha empresa, inclusive, que eu não sou. Eu não quero ser. Mas que bom, Zé. E Zé, para a gente aqui finalizar, você falou da como formar essa informação contábil, como divulgar. E quem vai utilizar essa informação contábil? Como é que a gente consegue demonstrar que a contabilidade para essas pessoas que são os nossos, vamos dizer, os stakeholders, né, vamos dizer assim, para elas que isso é importante, que isso tem valor e que isso pode ser efetivamente aplicado na empresa dele? Aí volta aquela fala inicial nossa, da nossa conversa, que é como é que a profissional vai se posicionar com o que ela preparou para o seu cliente, seu usuário, dizer assim. Então, você entregar o balanço pronto, né, o que de relatório, etc., aqui, deixar
para a pessoa decidir pode ser um problema, porque a pessoa não está preparada para isso. Então, talvez entregue, marque uma reunião. Tá aqui, ó, seu número tá aqui, seu relatório tá aqui, seus números são esses. Percebi que isso aqui subiu, diminuiu, caiu aqui, aumentou aqui, para dar um mínimo de orientação para a pessoa melhorar a decisão dela. Ou saber o que aconteceu naquele período de 3 meses, um ano para trás. Para poder orientar e ir para o futuro. O que você pode fazer? Sua despesa administrativa cresceu bastante. Olha o que está lá dentro. O seu custo de mercadoria vendida aumentou. Será que foi inflação? Será que mudou o fornecedor? Então, busque entender o contexto empresarial daquele momento, a realidade daquele momento. E aí, você sabe quando a gente essa apresenta, inserção ajuda. só te interrompendo, sabe quando a gente apresenta um balanço para o cliente, ele fala bem assim, isso está errado. Primeira frase dele, ele fala que está errado. Esse custo não é esse custo, deixa eu te falar. Eu não mudo o que você compra, eu só registro, né? E interpreto. Então, na realidade, é isso mesmo, mas muitas vezes, muitas vezes. Não, esse custo não procede, igual ou um cliente me perguntou, Carla, eu queria entender como é que você contabiliza provisões de férias 13º. Eu achei interessante ele querer saber. Eu vou ter uma reunião para tratar disso amanhã. Mas não, quinta-feira. Achei importante ele querer entender como que a gente faz a contabilidade. Porque ele não estava conseguindo enxergar. Visualizar, isso é importante. Entendeu? Então, e ele não é um empresário jovem, vamos dizer assim. Então, tem coisas hoje que o mercado está exigindo das pessoas que elas precisam entender mais daquilo que está sendo feito. Porque elas precisam gerar informação internamente. Isso. E isso é uma pegada bem legal, que eu acho importante, né? Eu acho muito importante, inclusive, porque não só acaba valorizando o nosso trabalho, como também dando maior entendimento do resultado dele. E o dono do negócio, o gestor, ele tem controle do negócio. Ele puxa a rédea do Ele negócio tem um feeling também, né? Ele Isso tem aí. um feeling também, né? Ele sabe se aquilo é aquilo mesmo ou não. Eu sempre falo isso para as pessoas. Falo, gente, o empresário, principalmente o de PME, ele sabe a empresa, conhece a empresa dele. Ele faz quase sabe, tudo, né? Ele faz quase tudo. Ele faz quase tudo, exatamente. Tipo assim, quando eu sento na empresa e falo assim, olha, eu tô achando estranho isso aqui, tá certo? Ele fala, não, tá errado mesmo, tem alguma coisa errada, vamos ver o que aconteceu. Então, acho que a gente tem que ter esse contato maior também. Zé, se você pudesse dar uma dica para os empresários de contabilidade, dessas habilidades para estreitamento entre ensino e prática, o que você... Aí eu vou falar igual o Bruno, para aquela câmera lá, o que você faria para eles? Falaria Olha, pra é eles. difícil falar, hein? Se eu comentar uma coisa e falar, você não é dono de escritório, você vê o que acontece no dia a dia, né? Não precisa ser dono de escritório, gente. Tô brincando. Não, mas eu tentaria, o que eu tô falando que eu faço, né? Então é parar, arrumar um tempo para estudar, para poder buscar aperfeiçoamento. Participei do grupo lá do CFC, por exemplo, do contador parceiro do projeto, né? Projeto Com o Sebrae. Então, quer dizer, um curso está disponível. São várias outras habilidades que tem que desenvolver e está disponível para o profissional fazer, quem quiser fazer. De graça. De graça ainda. 80 horas de curso, se não me engano. Quer dizer, arrumar um tempo e Não é estudar. muito. Acho que a oportunidade não... É mais de 80? São 80 horas, acho. São 18 meses. Então, mas são 80 horas total, acho, de curso. Então, acho que a gente tem oportunidade, a gente tem várias formas de estudar hoje em dia. Então é online, é híbrido, é presencial. Acho que buscar o conhecimento, buscar fazer grupo de estudo, minimamente é interessante também. Então busquem se aperfeiçoar, é natural esse processo. O médico nunca para de estudar. Ele está em congresso. Sempre em congresso. Lotados, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas sempre. Eu encontrei o meu torrino, uma vez, mais de 70 anos de idade, ele tá voltando de congresso, no mesmo avião, voltando de um congresso em São Paulo. Então, quer dizer, não para, a gente tem que crescer hábito de ir lá, fazer o contato, é legal para o networking, rever as pessoas, ele cuida da saúde da gente, a gente cuida da saúde das empresas, pessoal. Então a gente tem que estudar também, né? Isso aí. Enquanto ele está olhando para os nossos batimentos, para nossas taxas no hemograma, a gente vai olhar para o número das empresas, que para a gente é o nosso hemograma para interpretar e ajudar as empresas a serem salvas, dizer assim, exatamente, ou melhorar o desempenho delas. Ai, perfeito. Zé, eu quero... Kézia, hoje todo mundo eu quero no Papo Tech Confraria. E o Zé não participou com a gente ainda. Aliás, ele pode ser uma ótima pessoa para falar de governança, que eu gosto muito quando ele fala de governança. Esse negócio de governar é com ele mesmo. E falta muitos profissionais contábeis na área ainda, muito, de governança. muito. É uma área que você se especializou, acho legal. A gente vai falar disso também aqui. Vou te convidar novamente para você falar dessa área, que eu acho muito importante. Zé, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Taço Conta, contando um pouquinho dessa seu tema aí de ensino e prática da contabilidade. Acho que foi bem legal, vai muito ao encontro de tudo que a gente vem tratando, né, no decorrer aí dos anos que você vem falando também. É bom você trazer essa visão da academia como professor e vamos dizer assim, essa visão que você tem de que realmente há um distanciamento e que isso precisa ser minimizado pela sua importância que tem para o mercado. Então, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite. Fala para o pessoal aí suas redes sociais, né, da empresa, como é que tá isso aí também.
Eu agradeço, Carla, o convite novamente. Demorou um pouquinho pra gente conseguir as agendas Demorou. cruzar, mas faz parte. Até pra chegar aqui hoje demorou, Até pra né? Um chegar monte de demorou, acidente gente. hoje no Desafio. caminho. Não, gente, hoje teve tudo pro Zé não chegar aqui. Quase que eu falei, não, é obra divina isso? O que que é? Ponte parada, centro, prédio derrubado, carro Prédio capotado. cai, né? Pelo amor de Jesus. A gente chega, mas faz parte. Bom, eu tô no Twitter lá, acho que é Zé Elias _ Almeida. Lá tô mais focado em discussões mesmo. No Instagram é mais foto que eu tiro que eu gosto de tirar foto, tá lá no Instagram. É porque ele tem pouco tempo, ele fez curso de fotografia também, praticamente, né? Praticamente um Era pra curso ser um de hobby, fotógrafo, era pra ser né? um hobby, né? Mas aí acabou que vira. Daqui a pouco eu vou largar tudo e virar fotógrafo. Já pensou? Não, e tô à disposição de vocês, pessoal. Agradeço o convite também, Carla, com a Tasso, Inteletos, parceria também. Então estamos juntos aí. Bem, Zé. Obrigada, Obrigado. gente. A gente volta com o nosso próximo podcast, tá? Então curta as nossas redes sociais, façam suas críticas, sugestões lá, deixe seus comentários. Até a próxima.